Gurizada, o negócio é o seguinte, Gustavo Quinteiros precisa fechar a casinha no Grêmio. Este seria o melhor caminho para a sequência nas competições e especialmente no Campeonato Brasileiro. E Quinteiros poderia inclusive utilizar algumas lições do Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho, quando ele parcialmente fechou a casinha, mas pode mudar ainda mais e para melhor a equipe gremista já para a estreia no Campeonato Brasileiro. E neste vídeo vamos palpitar na KTO, kto.bet.br, a minha casa de apostas, a melhor casa de apostas do país, para o jogão de bola desta terça-feira à noite, Argentina e Brasil. Quem será que leva no clássico sul-americano, considerado por muitos o maior clássico do futebol mundial? Uma espécie de Grenal das seleções. O meu palpite na kto.bet.br e a recomendação para que todos vocês se registrem na KTO através do link que está fixado no primeiro comentário deste meu vídeo. Vai de boas, joga com responsabilidade, clica lá. Tem que ter mais de 18 anos e não pode ir na KTO com a ideia de resolver a vida. Lá é para brincar, é para se divertir. Em nome de KTO, não esquece de te registrar através do link fixado no primeiro comentário. Eu rodo a vinheta. E a seguir uma dica para Gustavo Quinteiros. É hora de fechar a casinha do time. E eu nem acho, gurizada, que esta seja uma tendência, mas não é porque o Quinteiros não vai realizar esta mudança que eu vou deixar de dar a minha opinião. Observem. O Grêmio contra equipes da Série A, a gente tem falado isso já há algumas semanas no nosso debate raiz, quando jogou contra uma equipe da Série A, teve enormes dificuldades. E eu poderia colocar também aqui como argumento que mesmo na Copa do Brasil, contra adversários abaixo da linha do medíocre, o São Raimundo e o Atlético, o Grêmio precisou dos pênaltis para seguir vivo no torneio nacional. Agora contra times da Série A no Campeonato Gaúcho, Juventude e Internacional. 6 partidas contra o Juventude, 1 vitória e 2 derrotas. Contra o Internacional, 2 empates, e nós sabemos como foi o primeiro empate na Arena, com o adversário jogando mais, e 1 derrota, aquele 2-0, que praticamente alijou do Grêmio a possibilidade do octacampeonato gaúcho. Portanto, contra a Juventude e Inter, adversários de Série A, 6 partidas, 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Definitivamente o esquema de Quinteiros com 2 extremas, eventualmente jogando sem armador, como ele começou o Grenal do último domingo, e com bola, ligação direta, jogada em profundidade reiteradas vezes durante os jogos em 2025, o time do Grêmio afundou e teve enormes dificuldades. Não conseguiu, por exemplo, evoluir. A gente não conseguiu obter uma melhora do time do Grêmio, a gente não viu progressos entre as partidas de menor exigência, contra Monson, contra Pelotas, contra Caxias, mas quando o Grêmio foi exigido ou na Copa do Brasil um tantinho mais, ou contra adversários de Série A como Juventude Internacional, o Grêmio teve seríssimas e preocupantes dificuldades. Por isso eu acho, especialmente no Campeonato Brasileiro, que o Quinteiros deveria fechar a casinha. Fechar o seu time, povoar o meio-campo. Eu tenho, humildemente, uma sugestão de time. Claro que não é o time para estreia no Campeonato Brasileiro, mas talvez o modelo. Ele não terá o Bright White durante boa parte do mês de abril, que se ressentiu da lesão muscular. O Arezzo vai ganhar uma sequência, certamente. Mas Volpi, gostei do Serrote, tá? Talvez o Igor Serrote, disputando a posição com João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Enquanto o Luan Cândido não mostra ainda que pode efetivamente entrar na briga por essa posição. Cuejar, que tem que ganhar ritmo, que tem que ganhar sequência, e Vidia Sante. 2 volantes, Cuejar mais posicionado, o Vidia Sante com um pouco mais de liberdade. E aí eu colocaria 2 meias, o Edenilson pela direita e o Monsalve pela esquerda. E na frente, Christian Oliveira e Bright White com enorme liberação para se movimentar, para o Kiko Oliveira cair para a esquerda, para o Bright White também cair pelos lados do campo. O Edenilson pode ser um jogador para entrar na área adversária. O Vidia Sante também sabe colocar o pé na área adversária. Mas é hora do Grêmio trabalhar a bola no meio-campo e fechar a casinha. E aí contar com o Edenilson, que não é um armador, é um condutor de bola, mas que tem, ao contrário do Monsalve, mais capacidade de marcação. O Grêmio jogaria, nesta minha tese, num 4-2-1.
4-2-2. Cuéllar e Villasanti, Edenilson e Monsalve, Christian Oliveira e Bright White. Deixaria Muso para segundo tempo, Pavon para segundo tempo. Aravena poderia, em alguns jogos, ser uma alternativa interessante. Talvez aí com o Monsalve trocando de lado, jogando numa linha de 2, Monsalve e Aravena, que o Aravena também recompõe bem o setor, mais do que o Pavon, mais do que o Christian Oliveira. É um jogador que não é um voluntarioso do ponto de vista de aptidão técnica, mas é um jogador dedicado, que sabe fazer o sacrifício da marcação do lateral adversário. Acho que este, contra adversários que o Grêmio terá na primeira etapa do Campeonato Brasileiro, seria o esquema ideal. Observem, Grêmio e Atlético Mineiro na Arena, jogo pegado, complicadíssimo. Depois o Ceará fora. Os gaúchos costumam ter enormes dificuldades, uma viagem longa, um adversário que em casa vai tentar pontuar, fazer os 3 pontos para permanecer na primeira divisão. Depois Pedreira, Flamengo em casa, talvez já com alguns jogadores que hoje estão fora ou são dúvidas. O Gerson é dúvida já para a estreia contra o Internacional, o Arrascaeta está fora, à disposição. Depois o Mirassol fora. Bom, este é o jogo que, se ele quiser ser um pouco mais ofensivo, ok. E depois o clássico Grenal. E o Grêmio tem que pontuar. E o Quinteiros precisa dessa pontuação para se consolidar, para consolidar o seu projeto no Grêmio. E aí, contra esses adversários da Copa Sul-Americana, ele iria testando esse esquema e, eventualmente, tornando ele mais ofensivo. Sportivo Luquenho, por exemplo, do Paraguai, o Atlético Grau do Peru, Godoy Cruz da Argentina, talvez na Argentina, um jogo para tu ter esse esquema mais fechadinho, com bola presa no meio-campo, acabar com a ligação direta. A ligação direta é um recurso que se utiliza eventualmente quando a outra equipe faz uma marcação alta, quando tem uma dificuldade na saída de bola, mas não pode ser o teu principal recurso tático, a ligação direta, a jogada em profundidade. Senão tu tira dela uma das suas principais virtudes, que é a de surpreender o adversário. Então o Quinteiros está se tornando um treinador muito convencional e até certo ponto óbvio nesse esquema, em que a bola fica com os zagueiros do Grêmio e elas são colocadas em profundidade, preferencialmente em diagonal, ou pro Amuso na esquerda, ou pro Christian Oliveira na direita, ou pro Pavon quando ele joga em um dos lados do campo, e nem sempre isso vai dar certo. O melhor para o Grêmio agora é fechar a casinha, reforçar a marcação, mas sem abrir mão, por exemplo, como ele abriu no Grenal, de um armador. O esquema com os volantes e o Edenilson, acho uma boa, e acho que o Edenilson, que também não tem sido um jogador brilhante no time do Grêmio, mas talvez com uma sequência, com uma repetição de esquema, talvez ele consiga, inclusive, puxar o Villasanti para mais próximo do seu rendimento ideal, daquilo que a gente já conheceu do Paraguai, o Villasanti. Tendo o Monsalve como armador e na frente Bright White, que é muito dedicado também na marcação de saída de bola adversária, e o Christian Oliveira, que é um dos grandes destaques, uma das grandes contratações do Grêmio. Talvez com um esquema mais resguardado, mais marcador, o Quinteiros obtenha, especialmente na arrancada do Campeonato Brasileiro, um fôlego de pontuação que lhe dê tranquilidade também na Copa Sul-Americana. Se eu acho que é tendência que isso vai acontecer, neste momento não, mas talvez ali na frente ele perceba que ele tem que reforçar o seu sistema de marcação. Vamos falar da KTO, vamos falar de Argentina e Brasil, jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, amanhã, terça-feira, 9 da noite. A Argentina está pagando 2,16. O empate 3,15, o Brasil 3,75. Sueco dizendo para nós que a Argentina é favorita. Eu acho que esse jogo empata, então, ó, 10 pilinha no empate aí, 13,15. E aí 2 alternativas, as mais óbvias. Um 0-0, que tá pagando 7 pila, é bom. É um jogo, um com medo do outro, o outro com medo do um jogo violento, viril e tal. Um 0-0, tá pagando 7. Ninguém se expõe, a Argentina segue na liderança da classificatória sul-americana, o Brasil soma um pontinho fora de casa. Ou 1-1, 5,60 são os meus palpites na kto.bet.br. Para você também na KTO, para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos. kto.bet.br, link no primeiro comentário deste meu vídeo para tu te registrar lá. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.